Fala nação rubro-negra, sou eu Fabrício Lopes aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês mais informações num sábado de muita notícia para vocês. Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês a respeito do Lohan. Muitas pessoas têm me perguntado por que o Flamengo não liberou o Lohan para jogar a final da Libertadores da América Sub-20 contra a equipe do Palmeiras e qual é o destino que o Lohan vai ter daqui para frente. Também quero falar para vocês sobre Everton Cebolinha, que deve ser relacionado sim para o jogo de amanhã contra o Fluminense, mas tem um detalhe que eu preciso passar aí para vocês. Guilhermo Varela tá indo embora do Mengão Queridão para outro clube brasileiro? Vai para o Peñarol do Uruguai? Para onde vai o Guilhermo Varela, que a partir do dia 1º de julho já pode assinar um pré-contrato com alguma equipe? E os clubes mexicanos entraram com um pedido na FIFA para poderem contratar jogadores por 30 dias, apenas para a disputa do Super Mundial de Clubes. O que a FIFA respondeu? O que diz a legislação do futebol sobre essa situação? Será que os mexicanos estão fora da casinha? Será que é uma coisa interessante ou não? Bom, eu quero saber o que a FIFA respondeu e vou te contar, mas principalmente a sua opinião, tá? A sua opinião é importantíssima sobre cada um desses tópicos. Olha, lembra que eu tinha prometido para vocês fazer um vídeo falando sobre cada um dos adversários que o Flamengo pode pegar na Libertadores América, pote por pote? Pois é, hoje eu soltei o pote 2. Todas as equipes que o Flamengo pode enfrentar no pote 2 tá num vídeo explicativo, detalhadinho para vocês lá no Central do Fla. Amanhã, domingo, é dia de jogo do Mengão. Mas eu vou soltar um vídeo lá no Central do Fla também, falando sobre o pote 3. E na segunda-feira eu falo sobre o pote 4 durante o dia, porque à noite tem sorteio da Libertadores da América. Então dá um pulinho lá no Central do Fla, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir lá e assistir o vídeo. Valeu? Bom, vamos começar a falar de Mengão Queridão então sem mais delongas? Primeira situação, gente, com relação ao clássico de amanhã, Flamengo e Fluminense, vocês sabem, o Flamengo pode ganhar ou empatar para ser campeão, obviamente, qualquer resultado, 1-0, 2-0, 10-0, 100-0, o Flamengo é campeão. O Fluminense precisa ganhar o jogo por 2 gols de diferença no tempo normal para ser campeão ou por 1 gol de diferença para levar para as penalidades, tá? O que tá me deixando assim curioso com relação a essa parada do Fluminense é que há um discurso ensaiado que veio de dentro do Fluminense para dar uma acirrada nos ânimos da torcida e dos jogadores. Trata-se do tópico Luiz Araújo. Vários podcasts, canais que falam sobre o Fluminense têm lidado com a situação Luiz Araújo como uma situação nova, uma situação para dar moral para o Fluminense conseguir vencer esse jogo amanhã. No vestiário tricolor, a empáfia correta do Luiz Araújo em não se rebaixar para ninguém do Fluminense está sendo usado como uma soberba rubro-negra que tende, pelo menos é o que eles pensam, a motivar os jogadores. O Flamengo tem um time muito melhor. A qualidade do Flamengo é incomparável mesmo com a quantidade de desfalques que nós temos. Mas o Fluminense vai tentar mexer com a cabeça do Flamengo. Vai tentar mexer com a cabeça dos jogadores do Flamengo. E é aí que conta essa parada do Luiz Araújo, que cada vez que ele pegar na bola amanhã, os caras vão vir para cima dele com tudo. Lembra do jogo do Vasco, o que os caras fizeram com o Wesley? Vai ser assim amanhã com o Luiz Araújo. Então teremos um jogo tenso, de muita, mas muita provocação por parte do tricolor. E o Flamengo tem que ter calma para poder administrar essa bola e poder trazer o caneco mais fácil dos últimos tempos para o Flamengo. Ah, Fabrício, você tá de sacanagem? Em 2023 nós fizemos 2-0 e os caras meteram 4-1. Mas ali tinha o aspecto Vitor Pereira também, que a galera queria derrubar ele, lembra? Pois é. Então não tava muito legal aquela parada, não. Agora, para amanhã não tem isso, patrão. Para amanhã é pega para capar, é a cobra fumando mesmo, é ir para cima dos caras e ganhar. E aí, o Felipe Luiz deve relacionar o Everton Cebolinha pro jogo. Mas não se anima não, pode tirar esse sorrisinho da cara, eu vou te explicar por quê, tá? Dificilmente o Cebolinha vai ser utilizado amanhã. Mas dificilmente mesmo. Ele tá reintegrado, tá treinando, mas não deve ser utilizado amanhã, não. Aconteceu uma situação parecida com o próprio Luiz Araújo, na final da Copa do Brasil. Voltando de lesão, ele chegou a ficar no banco de reservas no jogo contra o Atlético Mineiro. Mas o Felipe Luiz só iria utilizá-lo se tudo tivesse dado errado.
Não dando, ele ficou no banco e nem jogou o resto da temporada. Ainda tínhamos jogos do Campeonato Brasileiro. O mesmo deve acontecer com o Cebolinha amanhã. Ele deve ser relacionado, deve ficar no banco de reservas, mas só vai ser utilizado se der muito ruim para o Flamengo. Senão ele não vai. E não vai dar ruim para o Flamengo, então o Cebolinha nem deve jogar amanhã para evitar algum encontrão, algum choque, alguma pancadaria, né? E o Cebolinha acabar voltando para o estaleiro. Gostei muito das respostas de hoje de manhã com relação à situação do Danilo. E a coisa pode ser mais simples do que parecia. O atleta estava liberado, sentiu, falou que sentiu, voltou a fazer o procedimento de novo. Simples e objetivo assim. Eu não vou me lembrar qual foi um inscrito que falou sobre isso nos comentários, mas eu li e falei assim, pô, eureka, descobrimos, reinventamos a roda, né? Pois é, simples assim, uma lesão corriqueira como outra qualquer. Agora, o Bruno Henrique, gente, não vai pro jogo amanhã. De jeito nenhum, não tem como. Na história do futebol, alguém com uma lesão como a do Bruno Henrique não se recupera com 5 dias. Menos, né? Foi quarta agora. Ah, Fabrício, mas e se o Flamengo estiver escondendo o jogo? Pera aí. Isso não é esconder jogo, isso é mentir. O médico confirmou a lesão. Então isso é mentir. Um profissional não mentiria. Ah, mas lá atrás o Vanderlei Luxemburgo colocou até gesso num jogador, no Arce, e o Arce jogou. Desceu do ônibus de gesso e muleta e depois ele apareceu dentro do gramado. Coisas da década de 90. Duvido muito que um profissional se arriscaria hoje por uma final de campeonato carioca. Dificilmente o Bruno Henrique estará nessa final amanhã. Agora, nação, eu tenho recebido muitas mensagens com relação ao Lohan, tá? Vocês sabem que o Lohan não tá jogando no time principal. O Felipe Luiz continua irredutível sobre o aproveitamento do atleta. Ele não quer trabalhar com o Lohan. E o Sub-20 do Flamengo, que é onde o Lohan caberia, está jogando a Libertadores da América Sub-20. Ele não foi inscrito nessa competição porque estava indo para o CSK. Mas na última hora, por exigências do seu staff, o negócio foi desfeito e o Lohan, então, perdeu o tempo para poder se inscrever na Libertadores. Fabrício, ele poderia ter sido inscrito em alguma fase para frente? Poderia, mas o Flamengo não inscreveu. Não inscreveu porque o próprio técnico Kleber dos Santos não queria que ele estivesse lá e perturbasse o ambiente. E também porque o próprio atleta acha que, se permanecer no Brasil, ele conseguiria se recolocar numa equipe do futebol brasileiro mais facilmente. O Flamengo queria muito que ele fosse para o Fortaleza. O Fortaleza joga a Libertadores da América, joga a Série A do Brasileirão, lá ele ganharia mais minutos. O Lohan chegou até a topar. É engraçado que as coisas acontecem com o Lohan de uma maneira bizonha e bizarra. Quando o Boto chamou o Lohan e conversou com ele, o Lohan achou uma boa ir para o Fortaleza. Aí o presidente do Fortaleza chegou até ir no Ninho do Urubu, essa é a informação que eu tenho, para trocar uma ideia com o Boto, para conversar com o jogador. E aí o Lohan desistiu. O staff do Lohan conversou com ele nesse meio tempo e o Lohan desistiu de ir pro Fortaleza. Davi Luiz ficou bravo pra caraca, porque fez das tripas coração pra levar o moleque pra lá, pra convencer, e o staff do jogador, de última hora, acabou não deixando ele ir pra lá. A única opção que o staff do Lohan vê hoje é o Red Bull Bragantino, por causa das franquias da Red Bull na Europa, e eles acham que jogando bem aqui no Red Bull, as portas se abrirão para ele em algum clube europeu. Então eles não aceitam ir para lugar nenhum. Só que, da maneira que o Bragantino negociou, o Flamengo não gostou. Então o Flamengo está aguardando agora terminar o Campeonato Carioca para voltarem às negociações e os caras definirem o que vão fazer com o Lohan. Gente, tá parecendo a história do Luiz Antônio processinho. Só que o Luiz Antônio ainda resolveu processar o Flamengo e acho que perdeu 7 processos pro Flamengo. Mas muito mal assessorado. E o pessoal que está cuidando da carreira do Lohan são os mesmos que cuidam da carreira do Paquetá e do Vinícius Júnior, por exemplo. Mas no caso específico do Lohan, sei não, hein, Lohan? Acho que você devia abrir o olho que daqui a pouquinho você vai ficar tão esquecido que você não vai jogar em lugar nenhum mais, patrão. Bom, Varela no Santos. Até o ano passado, uma proposta do Santos pelo Varela faria com que o Flamengo liberasse instantaneamente, imediatamente, melhor dizendo. Mas hoje não. Hoje as coisas mudaram. Varela está no auge da sua passagem pelo Flamengo,
tanto com o técnico Filipe Luiz quanto com a torcida rubro-negra. O Santos, segundo a imprensa que cobre o Santos, teria se aproximado do Guilherme Varela. No Flamengo, não chegou nada, mas não precisa chegar. O Varela pode assinar um pré-contrato no dia 1º de julho. Então o Santos fazer algum contato com o Varela é mega natural, normal, para a situação que o jogador atravessa agora. Nem precisa falar nada com o Flamengo. O Varela estava muito decidido a ir para o Peñarol do Uruguai, seu clube de coração, a partir do ano que vem. Já tinha batido o martelo que nada faria com que ele desistisse de jogar no Peñarol. Mas a boa fase dele, aliada com todo o carinho que o Filipe Luiz está dando, está fazendo o jogador mudar de ideia e muito em breve o Flamengo pode começar uma negociação para a renovação contratual do Varela, tá? E aí eu pergunto para vocês, essa reviravolta com Varela, para vocês é interessante? É isso mesmo que tem que fazer? Renovar com Varela? Ou não? Deixa o Varela ir embora no final do ano e bora procurar por outro lateral direito. Tem o Wesley que já pode sair aí, né? Aliás, eu acho até que o Wesley nem joga o Super Mundial de Clubes pelo Flamengo. Então comentem aqui o que vocês acham sobre essa situação do Varela, tá? Bom, e por falar em Super Mundial de Clubes, do México sempre saem algumas coisas extraordinárias, né? E dessa vez saiu mais uma. Alguns dirigentes de clubes mexicanos que têm seus clubes no Super Mundial da FIFA pediram à entidade máxima do futebol que liberasse a contratação de atletas por apenas 30 dias, para as equipes poderem se reforçar e irem jogar o Mundial, tentando fazer frente com as equipes europeias. Para quem acha que essa loucura, que essa insensatez, que essa insanidade é uma novidade, não é não, tá? Lá na década de 90, quando nós tínhamos o Mundial lá em Tóquio, que hoje é chamado de Intercontinental, as equipes já faziam isso. Eu me lembro bem do Cruzeiro, que enfrentou o Borussia, se não me falha a memória, acho que foi em 96, bom, não vou ficar, acho que foi em 96 ou 97, tá? Contratou o Bebeto, contratou o Gonçalves, contratou o Pantera, lembra desses jogadores? Eles não faziam parte da equipe do Cruzeiro. Eles contrataram, não foi para um mês, não. Foi para um jogo, só para o Super Mundial de Clubes. Então essa ideia dos clubes mexicanos nem é original. Mas hoje o que reza a legislação é que nenhum atleta pode ser contratado por menos de 90 dias. Obviamente que a FIFA torceu o nariz para essa situação no primeiro momento, mas ainda não está batido o martelo sobre a possibilidade da FIFA repensar a situação, que é uma situação esquisita, né? Qual clube liberaria o seu jogador por um mês? E se ele se lesionasse no Super Mundial de Clubes? Como que ficaria o contrato desse jogador com a sua equipe atual? Seria um contrato de empréstimo? Teria que comprar e depois vender? Como que seria isso? E teria alguma proteção para o atleta caso ele se lesionasse? Equipes que têm mais de um dono, como o caso do Botafogo e do Lyon, e de alguns outros clubes lá na Premier League também, né, que o John Textor é dono de um montão. Ele poderia pegar esses jogadores, tirar de um clube e passar para o outro? E como funcionaria isso? E se duas equipes do mesmo dono estivessem no Super Mundial? Ele tiraria de uma e colocaria na outra? Como é? Estão entendendo? Tem um montão de coisa para poder avaliar sobre isso. Se você tivesse com a caneta na mão, quais seriam as suas respostas para todas as indagações que eu acabei de colocar aqui? Comenta aí para mim, nação. Amanhã tem jogo do Mengão. Amanhã nós vamos ser campeão. Não tem jeito do Flamengo não ser campeão amanhã. É o terceiro no ano. Supercopa Rei em cima do Botafogo. Taça Guanabara em cima de todo mundo. E agora o Campeonato Carioca. Quarto do Filipe Luiz. Amanhã eu tenho certeza, eu garanto. Podem printar, podem gravar. O Flamengo será campeão carioca em cima do Fluminense. Melzinho na chupeta. Tamo juntos. Deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.